E aí, pessoal, hoje a gente vai resolver um exercício sobre gases e depois a gente vai assistir um experimento demonstrativo que ilustra essa situação do problema. Vamos ver o que diz o problema. Em um recipiente, colocou-se 0,1 mol de ácido acético e adicionou-se 0,1 mol de bicarbonato de sódio, formando 0,1 mol de gás carbônico, como na reação abaixo. A gente tem a reação aqui. Coloca o ácido acético, reage com o bicarbonato de sódio e vai formar o acetato de sódio, que é um sal, o gás carbônico, que é o gás de interesse da gente aqui, e água. Na reação ela já está balanceada, né? E a gente vê que a estequiometria é de 1 para 1. 1 mol de ácido acético para 1 mol de bicarbonato de sódio vai formar 1 mol de gás carbônico. Então, se a gente mistura 0,1 mol, vai reagir com 0,1 mol, que vai formar 0,1 mol também. E quando reagiu, o gás dentro desse recipiente ocupou um volume de 2,4 litros. Considerando a temperatura ambiente a 25 graus e que o gás se comporta como um gás ideal, qual a pressão interna exercida pelo gás dentro do recipiente? Aí ele deu o dado aqui da constante, né? E a gente vai entender o que está acontecendo, né? Então, a gente adicionou esses dois reagentes, formaram esses produtos, né? E o gás lá dentro está ocupando espaço e está exercendo uma pressão interna contra as paredes do recipiente, né? Ele está perguntando qual que é essa pressão interna. Aí a gente vai separar os dados que o problema dá para a gente. Aí a gente vai usar aquela fórmula do PV igual a nRT. Então, o que a gente tem aqui? Então, é como se a gente tivesse um recipiente aqui, né? A gente adiciona lá o ácido acético e depois a gente adiciona o bicarbonato de sódio. Eles vão reagir e vai formar um gás. Esse gás vai ocupar um volume aqui. Esse volume ele vai exercer uma pressão interna lá dentro, né? Imaginando que isso aqui está tampado. Ops. Agora ficou até melhor, né? Imaginando isso aqui já tampado, a gente adiciona lá o vinagre, aí eles estão reagindo lá dentro e aqui vai formar o gás. Aí esse gás vai exercer uma pressão contra as paredes aqui do recipiente, né? E aí ele vai pedir para a gente calcular essa pressão. Então, quais os dados que a gente tem? Ele nos deu que formou 0,1 mol do gás. O volume que ele está ocupando é 2,24 litros. A temperatura pediu para a gente considerar 25 graus. E a gente não pode esquecer de converter para Kelvin, né? Então, um fator de conversão seria a gente somar a temperatura Celsius, o valor de 273, que daria a temperatura em Kelvin. Aqui é o valor arredondado, né? Tem umas casas decimais, mas nesse problema pode considerar 273. Aí a pressão que a gente quer descobrir e nos deu a constante, né? E a gente vai usar aquela formulinha do PV igual a nRT. O que a gente precisa? A gente precisa isolar a pressão. Então a gente vai passar o volume para o outro lado dividindo. E aí a gente pode já adicionar os valores, né? A gente tem lá 0,1 mol do gás formado, a constante 0,082, né? Vezes a temperatura em Kelvin, que a gente converteu, dividido pelo volume, né? Aí o que vai acontecer aqui? Vai cancelar as unidades. Esse mol aqui cancela com esse mol a menos 1, que está do mesmo lado. O ATM a gente vai cancelar. Não, o ATM não. O ATM, a unidade vai ser ATM, né? O litros
Aqui a gente vai cancelar com esse litro aqui que está embaixo. Esse Kelvin a -1 a gente vai cancelar com o Kelvin daqui. E aí a gente vai multiplicar todos esses números aqui no numerador e dividir pelo valor. E a gente vai achar uma pressão de 0,01 atm, né? Só para a gente refletir um pouco. A nível do mar, geralmente é considerado a pressão de 1 atm, que é uma pressão alta em relação às outras altitudes, que seriam menores pressões. Então, é uma pressão está um pouquinho acima ainda. Então, se a gente vê que a gente não está no nível do mar, está um pouquinho acima, então a tendência da pressão é de ser um pouco menor de 1 atm. E dentro do potinho, dentro do recipiente, formou uma pressão um pouco maior do que a pressão do nível do mar. Então, é uma pressão mais forte do que a pressão externa ao recipiente, né? Então, a gente vai ver isso num experimento demonstrativo agora num vídeo que a gente vai assistir. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer o experimento da granada caseira. Para isso, a gente vai usar o vinagre, que contém o ácido acético, bicarbonato de sódio, uma tampinha pequena para colocar o bicarbonato de sódio e um outro copinho ou recipiente com uma tampa para a gente colocar o vinagre. Quando eu colocar essa tampinha, ela vai ter que boiar, e depois eu vou virar ele e o bicarbonato de sódio vai reagir com o ácido acético. Vai liberar gás carbônico na reação. Esse gás vai ocupar um volume. Esse volume vai ter que se expandir e vai exercer uma pressão interna dentro desse copinho. E a gente vai ver como é que vai acontecer na reação. Legal, né, gente? O experimento. Então, a gente viu ali que foi uma pressão forte, forte o suficiente para fazer o potinho estourar quase, né? Então, é isso aí, gente. Até mais.